Carnaval da Bahia foi uma maravilha. Eu nunca irei te deixar. Vamos registrar esse momento. Pode dar sem idade o mesmo, mas vem juntinho aí. A banda vai pra cima e eu vou. Dançar o meu toque, curtindo minha bailinidade na rua. Deixa, eu queria que essa fantasia fosse eterna. Time de grandes vitórias, o Galo é minha vida, é a minha razão. Raça, suor, sentimento, amor ao alvinegro é a declaração. Sou Galo e vou ser campeão. O Mineirão vai sacudir com essa nação. Rodar em Galo, é o Galo doido levantando a massa. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingador. A nossa presidente, ela não trabalha só aqui não. Porque lá em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de encontrar com ela na nossa futura casa, né, presidente? Lá na Arena MRV, já levando o nome da Galo Jump, dos atleticanos aqui da cidade. E por esse trabalho que eu tenho essa oportunidade, e também com o Jota, que está aqui hoje nessa cidade, que me surpreendeu, não só pela beleza da região, mas principalmente pelo carinho de todos vocês atleticanos. Muito obrigado e parabenizo a nossa presidente, Flávia. Aqui é Galo! Parabéns, Pampam. Pampam, vocês conhecem muito bem, atleticano aí, nato e hereditário também. E o Pampam, você sabe o trabalho que ele faz aqui na cidade, pela dedicação e pelo amor que fez ao nosso Clube Atlético Mineiro e na cidade de Janaúba, junto com os atleticanos. É nóis! Você é um exemplo para nós atleticanos. Muito obrigado, doutor. A dar uma pequena homenagem, mas guarde no coração, porque é Galo sempre. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. E já estamos aqui com ele, a presença do grande rei, o Reinaldo, já presente nos nossos estúdios, né? Ele que marcou a história, é o grande ídolo, é o maior ídolo da história do Atlético Mineiro, hoje presente aqui no programa Boletim Esportivo. E claro, né, já dando o seu bom dia, né, para a massa atleticana, para a galera da Galojan, que prestigiou esse evento sensacional do Rei esse final de semana lá no Empório. Primeiramente, bom dia, Rei. Bom dia, Cleito, bom dia, Jota. Bom dia para o povo de Janaúba. Muito feliz de estar aqui na cidade com a recepção calorosa e carinhosa de todos aqui. Essa é a herança do futebol que a gente tem quando a gente encontra esses amigos que lembram e ainda nos agrada com gestos de muito carinho. E hoje estamos aqui, né, nessa festa maravilhosa aqui da torcida Galojan, que faz essa festa, mas é uma festa que tem diversas coisas, né? Não só a diversão aqui, mas tem um lançamento do meu livro, O Punho Cerrado, que o meu filho Felipe escreveu. Tem também as ações sociais que a torcida Galojampa participa, né? Aliás, isso vem acontecendo com quase todas as torcidas aí do Atlético, em vários municípios, em várias cidades aí, promove a festa e essas ações sociais. Que isso demonstra, assim, não só a paixão pelo clube, mas também o interesse de ter
uma vida social melhor para todos aqui na cidade. Então, essa festa é maravilhosa e a torcida promove sempre, né? Com certeza. Então, estou muito feliz de participar. Pra gente é uma honra, né, estar recebendo você aqui. Ô, Baluarte, hoje a presença nada mais, nada menos que o grande rei, né, o Reinaldo. Você que já esteve inúmeras vezes no Mineirão, né, Baluarte, para acompanhar o que o Reinaldo fazia com as defesas adversárias, né? Meu Deus do céu, né? A facilidade, o espaço pequeno, ele usava com maestreza, né? Os dribles, aqueles dribles que ninguém conseguiu imitar até hoje. Rabo de vaca, não sei quem fazia, eu faço. Não sei quem. Agora os dribles de Reinaldo era tão curto, era como se fosse dribles de futebol. Olha lá, olha a facilidade. Então, isso é que consagrou o Reinaldo com sua capacidade, com a sua inteligência de jogar futebol. Com certeza. Ô, Rei, grandes ídolos também do futebol até hoje enaltece, né? Nós temos o próprio Romário. Romário que com maestria dentro da pequena área fazia grandes gols, e o Romário sempre fala nas suas entrevistas o seguinte: o maior de todos os tempos para mim foi o Rei. O que é que representa para você, né, ver o Romário também dando essas declarações? Olha, eu fico extremamente feliz com a declaração do Romário, que é um grande artilheiro também, um grande craque, mas eu recebo também com muito carinho todas essas. Eu tenho contato muito direto com o torcedor e eu fico muito feliz quando eles me lembram coisas, como o cara do Jota, que me viu várias vezes ali no Mineirão, lembra, tá aí descrevendo as minhas qualidades, mas Jota, é aquele negócio, eu tinha essas características, né? Outros jogadores têm outra característica, Neymar, o Rivelino, cada um produz dentro do seu jeito. E quem viu o meu jogo, viu um jogo assim, realmente é diferente. Aliás, todos nós somos diferentes, ao mesmo tempo somos iguais, né? Então, era um jogo muito bonito, que está gravado aí na mente, no coração do atleticano. Com certeza, são diferentes épocas, mas com certeza foi inspiração para os demais jogadores, como você frisou hoje, o Neymar, principal ídolo do futebol brasileiro, mas sem sombra de dúvida, o que o Neymar faz hoje, o grande Reinaldo, entre outros jogadores, fazia com maestria, né, já naquela época, e serviu de inspiração. Ô Rei, você teve a sua carreira curta, né, mas porém bastante marcante no futebol nacional, principalmente com o Atlético Mineiro, ou seja, na carreira sua futebolística, você começou em 1973 até 1988, ou seja, foram 15 anos, né, que infelizmente foi marcado por várias contusões, foram 5 cirurgias, né, durante esse percurso, né, seu como atleta, né, no joelho, e que impediu que você prosseguisse e encerrasse sua carreira muito cedo, com 28 anos. Mas antes de falar desse momento, né, do encerramento da sua carreira, mas vamos falar das coisas boas, né? Dentro desses 15 anos, né, qual foi a época que você bateu assim e falei, pô, não, essa época eu fui o diferente, eu fiz a diferença? Olha, desde pequenininho lá em Ponte Nova, eu já fiquei famoso como aquele menino bom de bola da cidade interior, né, Jota? Lá em Ponte Nova, chama Zé Caburé lá, e meu apelido era Caburé. Aí eu joguei lá no Meio de Maio, no Ponte Novense, e jogava por um refrigerante e uma coxinha. Mas era divertido, então eu já destaquei ali. Eu cheguei no Atlético em 71, Cleiton, pro juvenil, mas eu tinha idade ainda do infantil. Aí fui pro infantil, no campeonato infantil que eu cheguei, aliás, o primeiro treino que eu fiz, que foi o juvenil contra o profissional em 71, o time de 71 era campeão brasileiro, né? Que foi o campeão brasileiro naquela época. O primeiro treino meu foi quando foi o juvenil contra o profissional, o time titular que foi campeão. E o Tele era o treinador, Barbatana, do juvenil. Eu fiquei na reserva, eu entrei no finalzinho do jogo, do treino. Aí dei uma caneta no grafete, meti aqueles dribles lá, fiz gol. Eu, como era um adolescente de 14 anos, jogando no meio dos profissionais, fazendo aquilo ali, chamou a atenção de todo mundo. Tanto que eu fui contratado na mesma hora que acabou o treino, veio o Babatana, o Tele, vai lá, busca os seus documentos lá para você assinar o contrato. E assim eu entrei na Atlético, já entrei na Atlético em 8 de setembro de 71. Então, o que ocorreu, Cleito, que eu nunca
já com 3 meses do Atlético, eu já operei o tornozelo, né? Já operei o tornozelo. Menino de 14 anos chegando operando já o tornozelo. Por causa de uma... bom. Aí, mas mesmo assim, recuperei, continuei no Atlético, fui artilheiro de todas as categorias de base ali, só não joguei o juvenil, infantil e infanto-juvenil. E fui pro profissional com 16 anos. E fui profissional já no primeiro campeonato nacional brasileiro. Eu tive uma lesão no joelho, né? Porque eu era um adolescente, Jota. Um adolescente jogando contra homem, contra adulto. E o corpo em formação, né? Jogando contra adulto. E naquela época eu valia Batia porrada muito, de você mesmo, né, Cleiton? Você bateu direitinho. Boas épocas, né? Então eu já tive a primeira lesão de menisco, aí, como a medicina naquela ocasião, ela era muito limitada, né? limitada. Era uma medicina ainda muito antiga, né? É muito arcaica. Aí o tratamento acabou me complicando, era punção, infiltração. Isso foi me prejudicando. Somente, mas mesmo assim eu com muita vontade fui jogando. Somente em 1975 que o doutor Neilo Lasmar foi para o Atlético. Pai do Rodrigo Lasmar, né? Que hoje está no Atlético até hoje, né? E que está operando Neymar lá, né? Doutor Neilo foi para o Atlético, aí o doutor Neilo montou o departamento médico do Atlético, que não tinha, fisioterapia, tudo. Aí que eu comecei a minha recuperação, e me deu uma sobrevida. Eu comecei a minha recuperação, foi quando, que foi a melhor época, que foi 75, 76, 77, ninguém jogou mais bola do que eu nesse país, não, né? Eu joguei muita bola, foi quando eu fui artilheiro, que eu tive uma sequência maior de jogos. Aí eu considero esse período melhor, mais fértil. Com certeza. Imagina você, Cleiton, o Reinaldo teve que passar por tantas contusões e ainda mostrou que era um rei e que é um rei, né? Com certeza, obrigado. né? Como a gente bate na tecla, foram 255 gols com a camisa do Atlético Mineiro, né? Uma média a cada 2 jogos, o Rei sempre estava ali balançando as redes, fazendo um gol para o delírio da massa atleticana. Mas aí, dentro desse período do futebol, você frisando essas situações, né? Casos que acontecem, né? Eu sei que devido a essas lesões e devido à época da arbitragem, tem muitos fatos, né? Que se tornaram até épicos, né? Nos dias atuais, né? Aquele jogo contra o Flamengo, onde que até hoje a torcida do Atlético Mineiro, né, José Roberto, já mudou até o nome dele, o finalzinho, né, do José Roberto White aí, por causa dessa situação contra a equipe do Flamengo, o quanto você apanhava. E dentro desse período tinha aqueles zagueiros, né, que chegavam firme, na maioria das vezes eram desleais, né, com você. Ficou alguma mágoa? Porque, assim, eles, de uma certa forma, interromperam a carreira do Rei. A gente pode falar mágoa, mas se for mágoa já está perdoado, porque inclusive estão mortos, alguns estão mortos e deixam o morto em paz. Mas eu considero que era uma falta de consciência mesmo de classe e também de educação, porque o futebol é um jogo viril, tem o choque, tem a porrada, mas tudo dentro da lealdade. Esse zagueiro realmente, aliás, não é só comigo não, com todo. Naquela época valia tudo. Até porque a regra não protegia o jogador. Não tinha nem, eu cheguei a pegar na época que não tinha nem cartão amarelo, que começou em 70 na Copa, mas não era muito aplicado aqui, até... E valia tudo quanto é tipo de porrada. O campo era ruim, a bola era ruim, o uniforme era ruim, o vestiário, tudo era ruim. Hoje melhorou assim 1000%. Hoje para jogar é uma beleza, mas na minha época era muito difícil jogar. Era um jogo que você tinha de ter coragem, porque você ia entrar ali sabendo que ia tomar porrada, que os caras iam vir te dar porrada mesmo. A juizada deixava então, correr solto. Além de correr solto, a regra não protegia. Era outro tempo, né? Se julgasse que é futebol hoje, com 2 minutos já tinha uns 2 expulsos, 10 cartão vermelho, mas passou. A gente fica assim, triste de ter um companheiro de profissão que vai te tirar a sua condição de trabalhar, de julgar, né? Então, mas eu não tenho mágoa não, porque a gente vê que o adversário não tinha aquela consciência, ele
estava ali envolvido pelos interesses de ganhar o bicho, de não deixar eu jogar, não tinha um espírito esportivo. Então a gente lamenta essas atitudes. Com certeza. E o Rei também foi o quê? Deputado. Foi deputado. Nós vamos até entrar nessa área política também com relação ao Rei, mas eu quero fazer uma pergunta pro Rei, nosso diretor. Ele é cruzeirense apaixonado, né? E ele é o seguinte, ele toda hora me fala, não esquece de fazer essa pergunta. Eu sei que hoje é o dia voltado para o Atlético Mineiro, mas ele falou, em 1986, né? Você jogou em 1985, se eu não me engano, no Palmeiras. 1986, você jogou no Cruzeiro. Como que foi sua passagem no Cruzeiro? Uma vez que você já veio para o Cruzeiro, sendo um dos principais carrascos do Cruzeiro, ou seja, marcou 15 gols, né? Ou seja, 16. Um dos maiores, 16 gols, um dos maiores artilheiros, né, no rival. Como é que foi para você vestir a camisa do rival? Olha, aconteceu o seguinte, eu já tinha parado de jogar, né? Eu tinha ido lá em Manaus, aí depois eu tinha parado de jogar. E estava em casa e foi o Raul goleiro, era diretor lá ainda. Ele foi lá em casa e ficou me insistindo para que eu voltasse. Eu falei, eu parei de jogar bola, não dá para me jogar. Mas ficou insistindo. E aí eu fui convencido pelo poder da grana, né? Poder da grana. Eles me ofereceram dinheiro e mesmo assim eu fiz um contrato de 3 meses. Eu falei, eu nem sei se eu quero jogar mais. Aí fui lá pro Cruzeiro, fui muito bem recebido pelo Salvador Márcio, o Benito Márcio, me trataram, o clube me tratou muito bem. Só que eu tinha parado, eu falei, eu vou ficar treinando. Fiquei treinando durante 2 meses. O contrato era de 3 meses. Aí estava faltando 1 mês para terminar o contrato. Aí eu falei, não vou jogar mais. Aí eles falaram, não, vai, participa. Aí eu participei de meio jogo contra o Rio Branco de Espírito Santo. E tá aí, Baluarte, o nosso diretor também já solucionaram, é importante demais. Não, mas com todo o respeito, o Cruzeiro, que é um grande clube, né? A gente sabe, aliás, é o nosso adversário. Mas foi um tratamento perfeito, profissional, tranquilo. Com certeza, né? Então tá aí, nosso diretor ali feliz demais, né? A torcida do Cruzeiro também tem esse respeito muito grande aí com o nosso Rei. Ô, Rei, pode ficar à vontade, falar nisso aqui, isso é muito importante aí, gente. Partiu de quem? De Reinaldo falar que realmente no futebol o cara tem que ser profissional. Ele jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético e é bem recebido pelas 2 torcidas. Hoje já estão fazendo as torcidas mistas para que as pessoas entrem no esquema de educação esportiva, que você sempre fala a frase. Como é que é a frase? Você pode até ter uma educação sem esporte, mas nunca um esporte sem educação, né? Essa é uma das filosofias que deve ser agregada no futebol. Bem frisado pelo Baluarte aí com relação a isso, Rei. Porque o Mineirão tinha mais de 100 mil pessoas, né, acompanhando, e era torcedor do Atlético, torcedor do Cruzeiro, cada um ali vibrando para a sua equipe. Hoje aconteceu esse fato e agora estamos aí num momento onde que querem já voltar a ter isso, né? Ou seja, tinha aquelas famosas a geral que muitos iam caracterizar. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: nós sabemos que em 1982 o seu nome era um dos mais cogitados a estar nessa seleção que ficou para a história do futebol mundial, apesar de não ter conquistado o título. Você, o seu modo de pensar, que sempre se posicionou, foi a época também que o Brasil viveu um período da ditadura militar. E você sempre tinha um método de manifestar os gols, né, que você fazia com a camisa do Atlético Mineiro, que era com um punho, né, erguido. E cerrado. E isso caracterizou até mesmo o surgimento do livro, né, que conta um pouquinho da sua história também com relação a isso. Mas, de alguma forma, você acha que a sua imposição com relação ao seu método de pensar te atrapalhou a não estar nessa seleção? Porque foi o nome mais falado na época por não estar na seleção, uma vez que o Tele Santana já tinha trabalhado com você, era o técnico da seleção naquela ocasião. Eu acho que é o seguinte, que o que pesou mais, primeiro que eu tinha um histórico, eu disputei a Copa de 78, na Copa eu não estava bem fisicamente, não joguei, fiz somente 4 jogos na Copa. E já tinha essa desconfiança, né, de um jogador com muita contusão.
E eu acho que isso ganhou muito peso pela influência da imprensa, a imprensa de Rio e São Paulo, que tinha ali o Serginho, o Careca e o Dinamite, que eles são também grandes jogadores e que foram até para a Copa. Então o Tele tinha essa posição, talvez ele considerou isso, talvez, não consegue disputar toda a competição. E aí eu também já tive um desgaste num período, eu tive um desgaste com o Tele, então eu acho que essas coisas pesaram para que eu não participasse. Porque eu participei durante toda a eliminatória, disputei a eliminatória, fiz o gol da classificação da Copa, mas naquela época também era uma convocação diferente, né? Então, na época você convocava 40 jogadores 3 meses antes. E não podia ser modificado esses 40. E eu não entrei nem entre os 40. Tanto que o Careca machucou, quem foi o Roberto Dinamite, que estava aqui no Brasil. Então, teve toda essa dificuldade. E quando começou a Copa, eu já estava jogando, fazendo gol. Mas eu fiquei muito frustrado, muito triste de não ter ido na Copa. Com certeza, né? Foi um período que marcou demais, né? Que ficou, de uma certa forma, manchado com relação à seleção brasileira, né? Porque havia, sim, um clamor na ocasião pelo rei, né? O grande Reinaldo, como ele frisou o Serginho Chulapa, que em 83, né? Foi o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, mas naquela ocasião o Reinaldo, sem sombra de dúvida, era o nome, era a bola da vez. Ô Rei, a gente ainda batendo ainda na tecla, eu tive o privilégio, né? O nosso diretor aqui, até tá ali, daqui a pouco vai pôr na tela, eu tive o privilégio em 1999 estar na equipe do Belo Horizonte Futebol Cultura, a equipe que era comandada pelo grande rei, o Reinaldo. Reinaldo que de 1988, né, a 1994, se eu não me engano, você teve a sua carreira também como treinador, né, Rei? Sim. Teve esse período como treinador e eu tive esse privilégio aí de registrar esse momento e hoje estou aqui passando esse momento aí com o Rei, ele que teve, né, esse trabalho feito ao Belo Horizonte Futebol Cultura. É isso aí, nós tivemos durante um período o nosso jogador aqui, o Cleito, garoto novo, um perfil bom de jogador, uma estatura boa, né? E a gente estava iniciando o clube, eu estava iniciando o Belo Horizonte Futebol e Cultura. A gente não estava nem no nosso estádio ainda, a gente estava jogando num outro estádio. E nós fizemos lá, tivemos um bom momento, né? Chegamos a disputar o Campeonato Mineiro da Série B, da segunda divisão, né? E disputamos durante 2 anos, e naquela época subiu os 2, nós ficamos em 3º lugar, por causa daquela política de federação. Aí depois a gente tinha na época um patrocínio do bingo, aí a gente dava para a gente fazer futebol. Logo que depois encerrou o bingo, eu tive de parar também com as atividades do clube. Mas foi um período muito bom e muito agradável de conhecer o Cleiton. E hoje encontro ele aqui, ele nessa postura de grande repórter aqui da TV Weber. É um privilégio muito grande, né? E outra coisa, tem aqui uma das referências minha ao lado também, um grande baluarte, né? Que eu tenho a satisfação de detalhe, Reinaldo estudou e formou jornalismo, jornalista também. Tem isso na carreira também, né? Dentro das grandes. Mas não tem esse talento seus, não. Eu estudei somente porque eu vivo dando entrevista, não estava com um tempo disponível, falei, vou estudar. Ô, Rei, se eu te pedir um favor, sou cruzeirense, declarado, mas tenho uma esposa, Carla, e uma filha, Bárbara, que é atleticana de jogar pedra. Manda um recadinho pra Bárbara fazendo favor, Rei. Bárbara e a Carla. Bárbara e Carla, vamos convencer o seu pai, o seu marido a ter uma reflexão melhor, porque daqui pra frente só vai dar galo. Então tá aí, né? Um grande abraço pra Bárbara, para a Carla, galo sempre. Então tá aí. Ô Rei, mediante aí, futebol é isso, né? Eu acho que essa interatividade, né, de estar aí entre as torcidas. Então é o seguinte, hoje o Hulk, né,
está sendo esse elo, ou seja, está sendo esse diferencial. Nós falamos aqui, né, da sua história, você teve a sua passagem também no Cruzeiro, tem esse respeito pela torcida do Cruzeiro, mas nos dias atuais, ou seja, o jogador que identifica com a equipe, teoricamente, a outra equipe não quer saber do jogador, ou seja, o jogador não serve, o jogador é ruim, todas as qualidades dos jogadores não servem. E o Hulk parece que está sendo como se diz, né? Essa unanimidade, né? Recentemente nós tivemos aí vários torcedores do Cruzeiro tietando, todos os lugares que vão, o pessoal tietando o Hulk. O Hulk é isso tudo mesmo que parece ser, né, nas imagens, você que tem esse privilégio de estar no dia a dia com ele. E com relação ao Ronaldinho Gaúcho, que você também vivenciou também essa época com ele lá na Cidade do Galo. Como é que foi e como é que eram essas duas pessoas? Olha, são dois grandes jogadores, dois ídolos, e cada um com sua característica, né? E o Hulk nos surpreendeu. O Hulk surpreendeu todo mundo, porque a gente aqui no Brasil, o Hulk saiu muito cedo do país e a gente não conhecia. Ele disputou uma Copa que ficou com aquela peste de esse jogador só tem força, só tem velocidade, e a gente achava isso. Quando ele chegou no Atlético, a gente também pensava, o Hulk é só força e velocidade. Não, mas ele dentro de campo ele demonstrou a sua habilidade, a sua categoria, o seu espírito de grupo, a sua liderança. E principalmente o que o Hulk mais acrescentou no nosso clube foi o profissionalismo. É um jogador que está numa condição muito boa em todos os aspectos, mas ele continua sendo um melhor profissional ali da dedicação, da concentração, do interesse naquilo que ele está fazendo. E vem demonstrando isso. Acaba o jogo, ele está treinando, está se recuperando, ele só apresenta coisas positivas e isso vai contagiando todo o grupo. Eu acho que ele fez um enorme benefício para o time do Galo nesses 2 últimos anos aí que ele está, com essa postura dele de profissional. Então, parabéns para o Hulk, grande Hulk, sou fã do Hulk, da família dele, é um amigo. E o Ronaldinho Gaúcho também. O Ronaldinho Gaúcho já não precisava nem treinar, né? O Ronaldinho Gaúcho tem um talento natural, o menino tinha trabalhado no circo, o Ronaldinho Gaúcho, um dos grandes craques, que também veio aqui no Atlético e trouxe não só título, mas também trouxe um futebol, o futebol dele, o futebol alegre. Então, nós temos muito orgulho de ter 2 ídolos mundiais de grande categoria ter vestido o manto sagrado. E nós aqui de Janaúba estamos muito satisfeitos porque o primeiro treinador de Hulk que revelou ele realmente foi o Hélio dos Anjos, que é daqui de Janaúba. Inclusive o próprio Hulk fez essa declaração recentemente. O Hélio dos Anjos eu conheci, o treinador, treinou muito, treinou todas as equipes. Mas ele está no Ponte Preta. Ele está na Ponte Preta. Então tá aí o grande rei, né? O Baluarte. Ô rei, é muito rápido o programa, é privilégio danado ter você aqui, né? Foi uma satisfação muito grande dividir essa bancada, né, com você aqui hoje, né, juntamente com o grande Baluarte aí, o J. Dias. Mas, né, antes de encerrar aqui o trabalho, nós estamos aqui com o livro também, O Punho Cerrado, né, que fala um pouquinho da história, né, sua, né, a sua trajetória no futebol. Hoje eu quero até te fazer essa pergunta com relação a esse atual momento do Atlético Mineiro, né? Fala-se muito que hoje o Atlético Mineiro denomina nos 4 R's, né? Que tem essa voz ativa dentro do Atlético Mineiro e nos últimos meses vem falando muito da situação financeira do Atlético Mineiro. E você, como um dos grandes ídolos do Atlético Mineiro, hoje você também desempenha algum tipo de função, algum cargo efetivo lá no Atlético Mineiro? Ou prevalece dentro da idolatria, porque se você sempre está presente, né? Nós vimos aí, principalmente em 2022, nos jogos você acompanhando, você sempre lá na Cidade do Galo, você também sempre presente no novo estádio, né? Na Arena MRV. Como é que está o vínculo do rei com a equipe do Atlético Mineiro? Olha, eu sou funcionário do clube, sou funcionário do Atlético, então eu exerço minha atividade lá. Né? Eu sou funcionário, mas eu sou rei do Galo também. Então a minha função ela é diversa, né? Mas na verdade é quase um público relation. Eu recebo os torcedores lá na nossa. Tem que ir lá ver o Cleiton. A casa tá linda, a nossa arena tá maravilhosa. Nós vamos começar uma nova era agora. É uma era de time grande, né? Time grande que tem estádio
porque o estádio É uma era que o nosso diretor pode até ser torcedor, né? Vamos ver se a Carla mais... vai ser convencido, sim, vai ser influenciado. Estamos aqui também com o nosso rei aqui de Janaúba. Valeu, rei. Então, é o Frois. Então a gente está começando o Atlético, eu vejo assim, a dimensão que ganhou o clube pelo estádio que foi construído. E o que é legal da arena ainda é que de qualquer região de Belo Horizonte você vê a arena. Aí na hora que acender os LED lá, a luz, vão iluminar Belo Horizonte inteiro. Então eu estou com uma esperança, uma expectativa muito grande de o Atlético começar uma nova era. Nós já estamos muito felizes pelo momento que vivemos. E vai começar uma era agora melhor ainda, não só ter na sua casa própria, a gente ter naquele encontro de atleticano ali semanalmente, vai ser muito bonito e com as conquistas do título, a gente ter na nossa própria casa ali. Então, nós estamos com muita esperança, muito felizes, acreditando que o Atlético é eterno e o clube também. Nosso clube oferece para o torcedor aquilo que o clube pode melhor oferecer para o torcedor, que é emoção. Com certeza. O atleticano vive nesse estado de uma emoção efervescente aí pelo clube. Mesmo quando a gente perde, é uma emoção diferente. Quando ganha, aí é uma coisa maravilhosa. Estamos aqui com o livro Punho Cerrado, foi escrito pelo meu filho, o Felipe Van, que além de atleticano é um grande escritor, é um texto muito bom. E você, atleticano, deve ter na estante da sua casa um livro da Academia Atleticana de Letras. Com certeza, né? É um privilégio para você ter aí a história do nosso grande rei, né? O grande Reinaldo é o rei do Atlético Mineiro, com 255 gols em 475 jogos, né? O José Reinaldo Lima, né? Nascido aí em Ponte Nova, em 11 de janeiro. Pra gente é um privilégio muito grande ter recebido ele aqui no nosso programa, o programa Boletim Esportivo. Baloarte, você pode fazer também suas considerações finais. Olha, eu vou falar como Roberto Carlos. São tantas emoções, né? Principalmente participar com o rei. Obrigado, do programa cara. Boletim Esportivo. A gente encontrava nos corredores do Mineirão, agora nós estamos em Janaúba aqui. Pois é, e é muita satisfação, né, Reinaldo? A gente saber que você, com a sua simplicidade, conquista não só os atleticanos, mas todos os brasileiros. Obrigado. Então tá aí o grande rei, tá aí também o Baloarte. Rei, deixa eu te cumprimentar. Obrigado. Mais uma vez. Deixa eu pegar aqui o livro aqui do rei, o livro Punho Cerrado, né? Esse livro que conta a história do maior atleta com a camisa do Atlético Mineiro, viu? O maior de todos os tempos, né? O inagualável aí, o grande Reinaldo. Então pra gente é um privilégio muito grande. Então você que quer saber um pouquinho da história, você adquire o livro aqui, o Punho Cerrado, para saber um pouquinho do que foi, do que representa o grande rei aí para a massa atleticana e para a história do futebol brasileiro. Fiquem todos com Deus, que até o próximo programa Boletim Esportivo.